Os mitos nos ajudam a entender as relações humanas e guardam em si a chave para o entendimento do mundo e da nossa mente analítica. A mitologia grega, repleta de lendas históricas e contos sobre deuses, deusas, batalhas heróicas e jornadas no mundo subterrâneo, revela-nos a mente humana e seus meandros multifacetados. Atemporais e eternos, os mitos estão presentes na vida de cada ser humano. Não importa em que tempo ou local, somos todos deuses e heróis de nossa própria história. Hera, no mito grego, é a deusa das bodas, da maternidade e das esposas, equivalente a Juno no mito romano. Irmã e esposa de Zeus. É a rainha dos deuses e patrona da fidelidade conjugal. Retratada como majestosa e solene, muitas vezes coroada com polos, uma coroa alta cilíndrica usada por várias deusas. Hera é geralmente representada ostentando na mão uma romã, símbolo da fertilidade, sangue e morte, e substituto das cápsulas da papoula de ópio. A vaca e, posteriormente, o pavão eram seus animais simbólicos principais. Íris era sua fiel atendente, também mensageira e aia. Retratada como ciumenta e agressiva contra qualquer relação extraconjugal, odiava e perseguia as amantes de Zeus e os filhos bastardos gerados desses relacionamentos. Tentou, dentre alguns exemplos, matar Héracles, ainda no berço. A única exceção era Hermes e sua mãe Maia, que a deusa até admirava pela astúcia e beleza. Hera é descrita como cabelos dourados por Baquílides. Homero se refere a ela como a deusa dos alvos braços. Etimologia. O nome Hera admite uma variedade de etimologias mutuamente exclusivas. Uma possibilidade é conectá-la com o grego hora, estação, ou, de acordo com Platão, perar, amado. Como Zeus disse, ter se casado com ela por amor. De acordo com Plutarco, Hera foi em nome alegórico a um anagrama Aer. Walter Burkert, em nota, registra que outros argumentos estudiosos incluem o significado senhora, como um feminino para Eros, mestre. John Chadwick, um decifrador de linear B, observar que seu nome pode ser conectado com heróis. Mas isso não ajuda, uma vez que também é etimologicamente obscuro. O linguista E.J. Van Windeskens oferece jovem vaca bezerra, que está em consonância com o epíteto comum de Hera, bups, olhos de vaca. R.S.P. Bix sugeriu uma origem pré-grega. O nome dela é atestado em micênico grego escrito no roteiro silábico linear B, Ara, aparecendo em achados encontrados em Pilos e Tebas. História. Hera pode ter sido a primeira deusa a quem os gregos dedicaram um santuário com teto fechado. Em Samos, cerca de 800 a.C., foi substituída mais tarde pelo Heraion, um dos maiores templos gregos em qualquer lugar. Altares gregos estavam em frente dos templos a céu aberto. Havia muitos templos construídos neste local, mas as provas são um pouco confusas e as datas arqueológicas são incertas. Em Eubeia, o festival do grande Dédala era sagrado para Hera. Foi celebrado em um ciclo de 60 anos. A importância de Hera no período arcaico é atestada pelos grandes projetos de construções realizados em sua honra. Os templos de Hera nos dois principais centros de seu culto, o Heraion da ilha de Samos e Argos na Argólia, eram os templos gregos mais antigos monumentais já construídos no século VIII a.C. Hera tinha santuários e era adorada em muitas partes da Grécia, muitas vezes em comum com Zeus. Sua adoração pode ser atribuída aos primeiros tempos.
Assim encontramos Hera, de sobrenome Pelasges, adorada pelos Iolcos, mas o principal local de seu culto foi Argos. Segundo a tradição, Hera era disputada a posse de Argos com Poseidon, mas os deuses do rio agiram contra ela. Seu santuário mais célebre foi situado entre Argos e Micenas, no pé do monte Eubeia. O vestíbulo do templo continha estátuas antigas, a cama de Hera e um escudo que Menelau havia tomado em Troia de Aquiles. A estátua colossal sentada de Hera, neste templo, feita em ouro e marfim, foi o trabalho de Policleto. Ela usava uma coroa na cabeça acompanhada pelas graças e horas. Em um lado, ela segurava uma romã e na outra, um cetro dirigido com um cuco. Propriamente falando, Hera era a deusa do casamento e do nascimento das crianças. Vários epítetos e apelidos como Ilituia, Gamélia, Zúgia, Teleia e etc. contêm alusões a este caráter da deusa. E a Ilícia e as Horas são descritas como suas filhas. Seus lugares favoritos na terra seriam o centro de seus cultos, Argos, Esparta e Micenas. Matriarcado. Houve uma erudição considerável a partir da obra de Johann Jacob Bachofen, em meados do século XIX, sobre a possibilidade de que Hera, cuja importância no início da religião grega está firmemente estabelecida, era originalmente a deusa de um povo matriarcal, presumivelmente que habitava a Grécia antes dos helenos. Neste ponto de vista, a sua atividade como deusa do matrimônio estabelecida o vínculo patriarcal de sua própria subordinação. Sua resistência às conquistas de Zeus é apresentada como ciúme, e o principal tema de anedotas literárias que reduz seu antigo culto. No entanto, está contínua a ser uma afirmação controversa de que o matriarcado primitivo existiu na Grécia ou em outro lugar. Juventude. Hera foi mais conhecida como a deusa matrona, Hera Teleia, mas ela presidiu também casamentos. No mito e culto, referências fragmentárias e práticas arcaicas permanecem do casamento sagrado de Hera e Zeus, e em plateias havia uma escultura de Hera, sentada como noiva de Calímaco. Hera também era adorada como uma virgem. Havia uma tradição falha. A Arcádia, que tinha sido um santuário triplo para Hera, a garota, a mulher de idade mediana e a anciã viúva, ou divorciada. Na região de Argos, o templo de Hera em Hermione, perto de Argos, era de Hera Virgem. Na primavera de Canato, perto de Náuplia, era renovada com sua virgindade anualmente. Nos ritos Arreton, a figura feminina mostrando Hera no lago com a lua refletida também foi usado para Hebe e Hécate. Lua nova, lua cheia e lua velha, nessa ordem, representava a personificação da deusa como virgem da primavera, a mãe do verão e senhora do outono. Representações. Respeitando o significado real de Hera, os próprios antigos ofereceram várias interpretações. Alguns consideram-la como a personificação da atmosfera, outros como a rainha dos céus, ou a deusa das estrelas, ou como a deusa da lua. E ela é ainda confundida com Ceres, Diana e Perséfone. De acordo com visões modernas, Hera é a grande deusa da natureza, que era adorada em todo lugar desde os primeiros tempos. Os romanos identificaram sua deusa Juno com a Hera grega. Ainda possuímos várias representações de Hera. A mais nobre é a que mais tarde foi vista como o ideal da deusa. Era a estátua de Policleto. Ela era geralmente representada como uma mulher majestosa e em uma idade madura, com uma bela testa, olhos grandes e amplamente abertos, e com uma expressão grave e comandante.
Seu cabelo estava adornado com uma coroa ou diadema. Um véu frequentemente trava abaixo a parte de trás de sua cabeça, para caracterizar como a noiva de Zeus. E, de fato, o diadema, véu, cetro e o pavão são seus atributos comuns. Uma série de estátuas e cabeças de Hera ainda existem. Mitologia: nascimento, juventude e casamento com Zeus. Hera era, de acordo com alguns relatos, a filha mais velha de Cronos e Reia, e uma irmã de Zeus. Apolodoro, no entanto, chama Hestia de filha mais velha de Cronos e Lactâncio. Era de irmã gêmea de Zeus. Segundo os poemas homéricos, ela teria sido criada por Tétis, antes de Zeus ser usurpado do trono de Cronos. Depois se tornou a esposa do irmão, sem o conhecimento dos pais. Essa versão é diversamente modificada em outras tradições. Sendo uma filha de Cronos, ela, assim como seus outros irmãos, foi engolida por seu pai, mas depois libertada por Zeus e, de acordo com a tradição arcadiana, criada por Temeno, filho de Pelasgo. Outras fontes documentais, porém, relatam que ela teria sido criada por Eubeia, Próxima e Ácrique, as 3 filhas do rio Asterion. E, de acordo com Ólen, poeta grego, as mesmas eram suas enfermeiras. Várias partes da Grécia também reivindicaram a honra de ser sua terra natal. Entre elas estão Argos e Samos, que foram os principais lugares de sua adoração. Seu casamento com Zeus também ofereceu amplas possibilidades de invenção poética. E vários lugares na Grécia reivindicaram a honra de ter sido o palco do casamento, como Eubeia, Samos, Knossos e Creta, e Monte Tornax, no sul da Argólida, Grécia. Este casamento foi uma parte proeminente na adoração de Hera sob o nome Hieros. Nessa ocasião, todos os deuses honraram a noiva com presentes e lhe deram uma árvore com maçãs douradas, que foi colocado pela Hespérides nos jardins de Hera, perto a Hiperbórea. Os poemas homéricos não mostram nada disso, só relatam que após o casamento com Zeus, ela foi tratada pelos deuses do Olimpo com a mesma reverência que tratavam seu marido. O próprio Zeus, de acordo com Homero, ouvia seus conselhos e contava os seus segredos a ela, em vez de contar para outros deuses. Hera também se achava no direito em censurar Zeus quando ele consultava os outros sem ela saber. Personalidade. Sua personalidade, como descrita por Homero, não é do tipo muito amável. E suas principais características são a inveja, obstinação e uma disposição a brigas, que às vezes fazia com que seu próprio marido a temesse. Daí surgem conflitos frequentes entre Hera e Zeus, e em uma ocasião, Hera, em conjunto com Poseidon e Atena, colocam Zeus preso. Zeus, em casos como esse, não só a ameaça, mas bate nela. Quando, depois de preso, ele foi capaz de sair das nuvens com as mãos acorrentadas, e com as 2 bigonas suspensas em seus pés, ela estava assustada com suas ameaças e cede quando ele está com raiva. E quando ela é incapaz de obter seus fins de qualquer outra forma, ela recorre a astúcias e intrigas. Assim, ela pede emprestado o cinto de Afrodite, que tem o poder de encanto e fascínio, para exercitar o amor de Zeus. Com Zeus, ela era mãe de Ares, Hebe e Hefestos. Devido ao julgamento de pares, ela era hostil para os troianos, e na guerra de Troia ela lutou ao lado dos gregos. Daí sua adoração prevaleceu sobre Elias. Na Ilíada, ela aparece como inimigo de Héracles, mas é ferida por suas flechas, e na Odisseia ela é descrita como a defensora de Jasão. Filhos de Hera e nascimento de Hefesto.
Hera preside os casamentos e é o arquétipo da união no leito conjugal, mas ela não é notável como uma mãe. A descendência legítima de sua união com Zeus são Ares, o deus da guerra, Hebe, deusa da juventude, e Eris, a deusa da discórdia, e Ilícia, deusa do parto, Ênio, a deusa da guerra, responsável pela destruição de cidades e companheira de Ares, também é mencionada como uma filha de Zeus e de Hera. Embora Homero equivalia a Eris, Hera tinha ciúmes de Zeus, que tinha dado à luz a Atena, sem recorrer a ela por partogênese, já que Atena nasceu da própria cabeça de Zeus. Então, ela deu à luz a Hefesto. Sem ele, embora algumas histórias, ele é filho dela com Zeus. Hera ficou revoltada com a feiura de Hefesto e o jogou do Monte Olimpo. Em alguns mitos, Hefesto se vingou de sua mãe por tê-lo rejeitado, fazendo um trono mágico que, quando ela se sentou, não permitiu que se levantasse. Os outros deuses imploraram a Hefesto para voltar ao Olimpo para deixá-la sair, mas ele se recusava. Dionísio o embebedou e levou-o de volta para o Olimpo, no lombo de uma mula. Hefesto tirou Hera do trono após ter sido dado a Afrodite como sua esposa. Perseguição às amantes de Zeus. Leto. Quando Hera descobriu que Leto estava grávida e que Zeus era o pai, ela proibiu Leto de dar à luz em terra firme, ou em continente ou em qualquer ilha no mar. Poseidon, com pena de Leto, guiou-a para uma ilha flutuante em Delos, que não era nem continente, nem uma verdadeira ilha, e Leto foi capaz de dar à luz a seus filhos na ilha. Como um gesto de gratidão, Delos foi presa com 4 pilares. A ilha, mais tarde, se tornou sagrada para Apolo. Alternativamente, Hera impediu que sua filha Ilícia, a deusa do parto, fosse ajudar Leto a dar à luz. Os outros deuses subornaram Hera com um belo colar que ninguém podia resistir, e ela finalmente cedeu. Ártemis teria nascido primeiro e depois assistiu ao nascimento de Apolo. Algumas versões dizem que Ártemis ajudou a mãe a dar à luz a Apolo durante 9 dias. Outra versão diz que Ártemis nasceu um dia antes de Apolo, na ilha de Ortígia, e que ela ajudou Leto a atravessar ao mar para Delos, no dia seguinte para dar à luz a Apolo. Eco. De acordo com a releitura do mito urbano de Ovídio em Metamorfoses, por um longo tempo uma ninfa chamada Eco tinha a função de distrair Hera, enquanto Zeus namorava outras ninfas. Quando Hera descobriu o engano, ela amaldiçoou Eco para apenas repetir as palavras dos outros. Daí então que surgiu a nossa palavra Eco. Futuramente seria uma das ninfas apaixonadas por Narciso e iria observá-lo definhar sobre o seu próprio reflexo. Semele. Quando Hera descobriu que Semele, filha de Cadmo, o rei de Tebas, estava grávida de Zeus, ela se disfarçou de enfermeira de Semele e convenceu a princesa a insistir que Zeus mostrasse a ela sua verdadeira forma. Quando ele foi obrigado a fazê-lo, tendo jurado por Estige, seus trovões e relâmpagos destruíram Semele. Zeus então tirou Dionísio do ventre de Semele e colocou em sua coxa, terminando a gestação. Em outra versão, Dionísio era originalmente o filho de Zeus com Deméter ou Perséfone. Hera enviou seus titãs para rasgar o bebê em pedaços, a partir do qual ele foi chamado de Zagreus, despedaçado. Zeus conseguiu resgatar o coração, ou o coração foi salvo por Atena, Réia ou Deméter. Zeus usou o coração para recriar Dionísio e implantá-lo no ventre de Semele. Daí, Dionísio ficou conhecido como o nascido 2 vezes. Certas versões afirmaram que Zeus deu a Semele o coração para comer e engravidá-la. Hera enganou Semele ao pedir para Zeus revelar sua verdadeira forma, o que a matou.
Dionísio depois conseguiu resgatar sua mãe do submundo e levá-la para morar no Monte Olimpo. Io. Hera quase pegou Zeus com uma amante chamada Io. O destino enviado por Zeus transformou Io em uma bela novilha branca. No entanto, Hera não estava completamente enganada e exigiu que Zeus lhe desse uma novilha de presente. Uma vez que Io foi dada a Hera, esta colocou o titã Argos Panóptes para manter Io separada de Zeus. Zeus então ordenou a Hermes matar Argos, o que ele fez. A deusa, em agradecimento, colocou seus olhos em um pavão, que tem desenhos de olhos na cauda até os dias de hoje. Hera, ainda revoltada, enviou um inseto para infestar Io, que vagou da Grécia até o Egito, onde, à beira do rio Nilo, retomou a forma de mulher, dando à luz a Épafor. Governou uma região de lá usando uma coroa com chifres de vaca. Zeus iria se compadecer e promete a Hera que nunca mais voltaria a tocar em Io. Hera aceita e, com um pouco de desconfiança, faz as pazes com a ninfa. Lâmia. Lâmia foi a rainha da Líbia, amante de Zeus. Hera transformou-a em um monstro e matou seus filhos. Ou, em uma alternativa, ela matou os filhos de Lâmia e a tristeza transformou-a em um monstro. Por fim, para torturá-la ainda mais, Lâmia foi condenada por ela a não poder mais cerrar os olhos, para que ficasse para sempre obcecada com a imagem dos filhos mortos. Zeus, apiedado, deu-lhe o dom do poder de extrair os olhos de vez em quando para descansar. Lâmia estava com inveja das outras mães e comeu seus filhos. Perseguição aos filhos bastardos de Zeus. Héracles. Hera foi a madrasta inimiga de Héracles, que foi batizado de Glória de Hera, em sua honra. Héracles é o herói que, mais do que até mesmo Perseus ou Teseu, introduziu as formas do Olimpo na Grécia. Quando Alquimeia estava grávida de Héracles, Hera tentou impedir que o nascimento ocorresse, amarrando as pernas de Alquimeia. Ela foi frustrada por Galantes, seu servo, que disse a Hera que ela já tinha tido bebê. Hera puniu Galantes, transformando em uma doninha. Enquanto Héracles ainda era um bebê, Hera enviou 2 serpentes para matá-lo, quando ele estava deitado em sua cama. Héracles estrangulou uma única serpente em cada mão, e foi encontrado sua ama brincando com seus corpos flácidos como se fossem brinquedos de uma criança. A anedota é construída sobre uma representação do herói segurando uma serpente em cada mão. A imagem de uma criança divina entre 2 serpentes pode ter sido muito familiar para tebanos, que adoravam o Caibere, embora não seja representado como a primeira exploração de um herói. Mais tarde, ela despertou as Amazonas contra ele, quando Héracles estava em uma de suas missões. O mito sobre a origem da Via Láctea é que Zeus tinha enganado Hera, dando uma criança para ela amamentar. Mas esta criança era Héracles. Quando Hera descobriu, ela o puxou de seu peito, e um jorro do seu leite formou uma mancha no céu que pode ser observado desde esse dia. Diferente dos gregos, os etruscos imaginou um adulto Héracles no seio de Hera. Isto pode referir-se à sua aprovação por ela quando ele se tornou imortal. Ele já havia ferido severamente o seu peito. Hera fez Héracles, ou Hércules, trabalhar para o rei Euristeu de Micenas. Ela o obrigou a fazer cada trabalho, conhecido popularmente como os 12 trabalhos de Hércules. Quando ele lutou contra a Hidra de Lerna, ela enviou um caranguejo para morder os seus pés, na esperança de distraí-lo. Quando Hércules tomou o gado de Gerião, ela atirou uma mama direita de Hera, como uma seta farpada.
A ferida era incurável e deixou-a em constante dor. Como Dione diz para Afrodite na Ilíada, depois Hera enviou um moscardo para morder o gado. Hera então enviou uma inundação que elevou o nível da água de um rio, tanto que Hércules não podia atravessar o rio com o gado. Ele empilhou pedras no rio para tornar a água mais rasa. Quando ele finalmente chegou à corte de Euristeu, o gado foi sacrificado para Hera. Euristeu também queria sacrificar o touro de Creta para Hera. Ela recusou o sacrifício porque refletia a glória de Hércules. Alguns mitos afirmam que, no final, Hércules fez amizade com Hera, salvando-a de Porfírio, um gigante que tentou estrupá-la durante a gigantomaquia, e que ela mesmo deu a sua filha Hebe como noiva de Hércules. A criação desse mito serviu para explicar uma representação arcaica de Hércules como o homem de Hera. Pensava-se adequado para os construtores do Heraion em retratar as façanhas de Hércules nos relevos do templo de Hera. Apolo e Ártemis. Quando Hera descobriu que Leto estava grávida e que Zeus era o pai, ela proibiu Leto de dar à luz em terra firme, ou em continente, ou qualquer outra ilha no mar. Poseidon, com pena de Leto, guiou-a para uma ilha flutuante em Delos, e que não era nem um continente nem uma verdadeira ilha. E Leto foi capaz de dar à luz a seus filhos na ilha. Na Ilíada, ela chegou a vias de fato com Hera, quando os aliados divinos dos gregos e troianos brigaram entre si no conflito. Hera golpeou Ártemis nas orelhas com suas próprias álgivas, aí fazendo com que as flechas da caçadora caírem. Depois, Ártemis fugiu chorando para Zeus, e Leto recolheu seus arcos e flechas. Afrodite. Em alguns mitos, Afrodite era filha de Zeus e Dione. Zeus teria tentado seduzir a deusa assim que ela saiu do mar no Chipre. Porém, esta, assustada com os avanços do deus do Olimpo, saiu correndo. Mais tarde, teria se entregado a Zeus de livre e espontânea vontade, ganhando o ódio eterno de Hera, sua esposa. Esta, quando soube que Afrodite estava grávida de Zeus, maldosamente colocou a mão em sua barriga, fazendo seu filho nascer deformado. Esta criança viria a ser o deus Príapo. Porém, outros mitos dizem que Príapo é filho de Dionísio ou de Adonis. Alguns dizem que ela nunca chegou a Troia, mas que Hera, para vingar-se de Afrodite, fez Hermes sequestrar Helena e trazê-la para o Egito. Quando Helena estava no Egito, Hera fez uma falsa Helena. Dionísio. Zeus engravidou Semele sem o consentimento de Hera e prometeu a Semele que esta poderia pedir o que quisesse. Enganada por Hera, ela pediu que Zeus se mostrasse a ela na sua forma real, como ele se mostrava para ela. Sem poder recusar, Zeus aparece em sua carruagem de raios e trovões. Semele morre por causa do susto. Zeus pega o bebê prematuro de 6 meses e o cria na sua coxa. A punição de Ixion. Ixion preso na roda. Ixion, que tinha sido rei dos Láptas, se apaixonou por Hera e tentou estrupá-la. Quando Hera contou a Zeus, ele queria verificar se era realmente verdade. Então ele fez uma nuvem se parecer com Hera e colocou-a ao lado de Ixion. Quando Ixion alardeou para todos que ele tinha dormido com Hera, Zeus, irritado, o castigou, amarrando-o em uma roda. Lançou no Tártaro, condenado a nela girar pela eternidade. Assistência aos argonautas. Hera odiava Pélias, porque ele tinha matado Cídero, em um dos templos da deusa. Mais tarde, ela convenceu Jasão e Medeia a matarem Pélas. Jasão se tornou um dos protegidos de Hera, assim como os argonautas, que foram ajudados por ela em busca do velo de ouro. O julgamento de Paris
e a Guerra de Troia. Todos os deuses e deusas, bem como vários mortais, foram convidados para o casamento de Peleu e Tétis, os pais de Aquiles. Só Ares, deusa da discórdia, não foi convidada. Ela estava irritada com isso e então chegou no banquete do casamento com a maçã dourada, que tinha a inscrição Calistei, para a mais bela. E lançou a maçã entre as deusas, Afrodite, Hera e Atena. Todas alegaram ser a mais bela, e assim a dona da maçã. As deusas optaram para deixar a questão ser resolvida por Zeus, que, não querendo favorecer uma das deusas, colocou a escolha na mão de Paris, um príncipe de Troia. As deusas se despiram para Paris no Monte Ida. Ainda assim, Paris não podia decidir. Como todas as três eram idealmente belas, então as deusas recorreram a subornos. Hera ofereceu o controle sobre toda a Ásia e Europa, enquanto Atena ofereceu sabedoria, fama e glória na batalha. E Afrodite ofereceu o amor da mulher mortal mais bonita do mundo. Esta mulher era Helena, que era casada com o rei de Esparta, Menelau. Paris escolheu Afrodite, e as outras duas deusas ficaram furiosas por terem perdido e favorecerem os gregos não na guerra que se seguiu, causada pelo rapto de Helena por Paris. Durante a guerra de Troia, Hera, Atena, Poseidon, Hefesto e Tétis protegeram os gregos. Na guerra, Hera chegou a ferir Ártemis, que protegia os troianos, e pegou o cinto mágico de Afrodite para favorecer os gregos. E aí, pessoal, gostou de saber mais sobre a rainha do Olimpo, a deusa Hera? Se curtiu, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais para que todos possam também assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba todas as notificações de vídeos novos do canal. E até o próximo vídeo.